O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no texto que está em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. E vamos ler esses 20 versículos deste belíssimo texto das Escrituras. Está escrito o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, todo aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Irmãos amados, eu quero conversar um pouco com vocês sobre o Cristo vencedor. O Cristo vencedor. Em tempos de angústia e dor, em tempos de perseguição e opressão, em tempos de lágrimas e morte, em tempos de martírio e opressão, a igreja precisa compreender quem é o seu Cristo, quem é o seu Senhor e quão poderoso Ele é.
Se nós perdermos isso de vista, poderemos nos intimidar, poderemos nos acovardar, poderemos recuar. A maior necessidade da igreja hoje, irmãos, é compreender quão glorioso é o nosso Redentor, quão poderoso Ele é, quão forte Ele é, quão soberano Ele é, quão vitorioso Ele é. João precisava desta revelação, porque quando ele escreveu esse texto, os apóstolos, seus colegas, estavam martirizados, todos eles. Uns crucificados, outros esfolados, outros cerrados ao meio, outros mortos a machadadas, outros mortos a flechadas, outros mortos à espada, todos estavam mortos. Quando João escreveu esse texto, a igreja estava massacrada, os crentes estavam sendo queimados vivos, crucificados, jogados às feras. Quando João escreveu esse texto, os crentes estavam tendo as suas propriedades confiscadas, os crentes andavam errantes pelos antros da terra, caçados, acuados, perseguidos. Era da mais alta importância que a igreja, no final do primeiro século, tivesse uma visão clara, mesmo diante da adversidade, mesmo diante de um cenário tão sombrio, quão poderoso era o seu Cristo. Então, João vai mostrar para nós, no livro de Apocalipse, quem é este Cristo, o Cristo vencedor, o Cristo da glória, o Cristo conquistador, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que é o Senhor dos senhores, o Cristo que é o Alfa e o Ômega, o Cristo que é a raiz de Davi, o Cristo que é o leão da tribo de Judá, o Cristo que veio para vencer, o Cristo que voltará gloriosamente. E então, eu queria hoje destacar apenas 3 verdades que saltam aos nossos olhos nesse texto. A primeira delas é a singularidade da pessoa de Cristo. A segunda verdade é a obra grandiosa de Jesus Cristo. E a terceira verdade, o que isso tem a ver com você e comigo na noite de hoje. Então vejamos que o retrato que João vai traçar de Cristo neste capítulo não é do Cristo que esvaziou-se a si mesmo, o Cristo que se fez servo, o Cristo que fez da toalha e da bacia um símbolo da sua humildade. O quadro que ele vai traçar para nós não é do Cristo que está chorando, sangrando no Getsêmani. O traço que ele vai trazer para nós do Cristo não é mais daquele Cristo que está sendo empurrado e açoitado pelas ruas de Jerusalém enquanto caminha para o Gólgota. O Cristo que ele vai descrever para nós não é o Cristo mais esticado naquele leito vertical da morte, mas é o Cristo vencedor. Então, chama a sua atenção para nós observarmos alguns aspectos desse texto. Primeiro, o Cristo vencedor, ele está presente no meio da sua igreja, de uma maneira tão bendita e gloriosa. Veja comigo o verso 13 desse texto. Versículo 12 e 13, ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, ou seja, 7 igrejas, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Quando ele vê este semelhante a filho de homem, ele está cingido com vestes talares, cingido à altura do peito com a cinta de ouro. Esse é o retrato de um sumo sacerdote, e este é o retrato de um rei. Ele, na verdade, é o grande sumo sacerdote. É aquele que nos conduz a Deus. Este é aquele que é o rei dos reis, aquele que governa sobre a sua igreja. Na verdade, ele chega a dizer nesse texto que ele tem as 7 estrelas nas mãos. Isso significa que ele tem a liderança da igreja em suas mãos. Ele está no meio dos candeeiros, ele está no meio da sua igreja, caminhando sobre ela, caminhando no meio dela, para sondá-la, para corrigi-la, para exortá-la, para discipliná-la e para consolá-la. E ele tem uma palavra para cada igreja que ele observa e diagnostica.
E a primeira coisa que eu preciso entender hoje, irmãos, é a presença de Jesus conosco, é a presença de Jesus no meio da sua igreja. Você e eu nunca podemos perder isso de perspectiva. Por que o culto é tão sublime? Por que vir à casa de Deus é tão importante? Por que o culto público é muito mais do que uma mera reunião de crentes? É porque quando a igreja está reunida, o Senhor está presente, o Rei da Glória está aqui, o Criador do Universo está aqui, o Salvador da igreja está aqui, o cabeça da igreja está aqui, o Redentor da igreja está aqui, o intercessor, supremo advogado e sumo sacerdote da igreja está aqui, Ele está entre nós. Mas em segundo lugar, esse Cristo vencedor, Ele é eterno, Ele é também onisciente. Confira comigo, por favor, o versículo 14. Diz o texto que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Sabe o que significa isso? Isso é um símbolo da sua eternidade. Significa que Ele é anterior ao tempo, que Ele existe antes do tempo, que Ele é o próprio Pai da eternidade. Foi Ele quem trouxe à existência todas as coisas. Então, Ele reinou com o Pai antes dos tempos eternos, Ele é autossuficiente, Ele é autoexistente, Ele não deriva sua glória da criação, Ele é eterno. Tudo que existe porque foi criado por Ele. Se alguém pergunta, mas quem o criou? Ninguém, porque Ele não foi criado, Ele é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Mas notem comigo no verso 14, na parte B, que diz que os seus olhos são como chamas de fogo, e isso fala da sua onisciência. Ele sabe tudo, Ele sonda todos, nada pode ser ocultado diante dos seus olhos. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece onde habitamos, Ele sabe tudo a seu respeito, o seu passado, o seu presente, até o seu futuro. Ele conhece os seus pensamentos, Ele lê os desejos do seu coração, Ele conhece os seus passos, Ele sabe onde você vai, Ele sabe o que você faz. Mesmo quando você fecha a porta para ninguém ver, Ele está lá. Mesmo quando você apaga a luz para que ninguém perceba, Ele está presente, porque para Ele luz e trevas são a mesma coisa. Ele é onisciente, não podemos nos esconder dEle. Ainda que tomássemos a alvorada e nos detivéssemos no confins dos mares, Ele estaria lá. Ainda que descêssemos ao mais profundo abismo, Ele estaria lá. Ainda que colocássemos o nosso ninho lá no alto das estrelas, Ele estaria lá. Ele é onisciente e Ele está em todas as partes, em todos os lugares. Mas notem comigo, em terceiro lugar, que Jesus também é onipotente. Olha o verso 15 comigo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Isso traz a ideia da sua onipotência. Ele esmaga quem se opuser a Ele. Quem se chocar nesta pedra vai virar pó. Esta é a linguagem do profeta Daniel, lá no capítulo 2, quando ele tem a ideia dos reinos, dos grandes impérios que dominaram o mundo. O império babilônico, o império medo-persa, o império grego, o império romano, com seu poderio bélico, com seu poderio militar, com a sua força de exército. Mas uma pedra não lavrada por mãos bate nesta estátua e tudo vira pó. Os homens podem parecer, a princípio, que eles estão no controle, no domínio. Os Césares de Roma estavam impondo uma derrota fragorosa sobre os crentes, massacrando-os, queimando-os vivos, jogando-os às feras, crucificando-os. Mas na verdade, a igreja estava vencendo, a igreja estava triunfando, por causa da palavra do testemunho e do sangue do Cordeiro. E agora João está mostrando para esta igreja sofrida, que o seu Cristo é o todo-poderoso Deus. Os seus pés são como de bronze polido, onde ele bater os seus pés, tudo vira pó. E é por isso que vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, diz as Escrituras. Mas mais do que onipotente, confiram comigo, Ele é irresistível,
porque o verso 15 ainda prossegue: a voz como voz de muitas águas. E esta é uma figura de linguagem, para retratar para nós que a sua voz é poderosa, que a sua voz é tremenda, que a sua voz despede chamas de fogo, que a sua voz quebra os cedros do Líbano, que a sua voz é irresistível. Ele dá uma ordem e o sol para, ele dá uma ordem e as estrelas aparecem, ele dá uma ordem e uma mula profetiza, ele dá uma ordem e um verme corta uma planta para tirar a sombra da cabeça de Jonas, ele dá uma ordem e os demônios batem em retirada, ele dá uma ordem e o vento cessa, ele dá uma ordem e o mar se acalma, ele dá uma ordem e o nosso coração se rende. Louvado seja o Senhor, ele é irresistível. Mas, amados irmãos, vejam comigo em quarto lugar, que João está olhando para o seu Cristo e percebe que ele é vitorioso. Veja comigo, por gentileza, o versículo de número 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Olhem vocês que a única arma que Jesus usa nesta batalha não é fuzis, metralhadoras, bombas, seja atômica, seja nuclear. A única arma que é acionada para derrotar o inimigo é a espada afiada que sai da sua boca. Há muitos que pensam que na conflagração mundial, na conflagração final, 2 exércitos poderosos, fortemente armados, estarão conflagrando-se, lutando um contra o outro, e para medir força. Não! O Senhor Jesus vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Esta afiada espada é a palavra do seu juízo. Não precisa acionar uma arma, não precisa acionar uma bomba, ele vem gloriosamente, vitoriosamente, e quando ele traz a sua palavra de juízo, todos os seus inimigos são desmantelados, são fragorosamente derrotados. Sabem por quê? Porque ele é glorioso e vitorioso, é irresistível. Mas mais do que isso, o texto vai nos informar que ele é glorioso na sua expressão, porque o verso 16, na parte B, diz: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Oh, irmãos, que contraste do rosto desfigurado de Jesus, sofrendo cusparadas, sendo esbordoado no sinédrio judaico, ou sendo espancado e vilipendiado no pretório romano, quando uma coroa de espinhos é cravada em sua fronte, quando os seus cabelos certamente estavam cheios de sangue e poeira. Quão diferente é o Cristo, que padece dores atrozes e sede esmagadora naquela cruz. Agora João olha para aquele rosto outrora desfigurado de sofrimento e dor, e a única palavra que consegue descrever, e ele que era o mais próximo discípulo de Jesus, ele que tinha debruçado sobre o peito de Jesus tempos antes, melhor dizendo, agora ele olha para Jesus e não consegue encontrar nenhuma outra expressão para descrevê-lo, a não ser que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Que verdade bendita! Ele é glorioso, ele é majestoso, ele é sublime. Diz a Escritura que diante da majestade de Deus, até os serafins cobrem o rosto. Mas mais do que isso, irmãos, em quinto lugar, João descreve o Jesus vitorioso, o Cristo vitorioso, como conquistador e restaurador. Veja comigo, por favor, o versículo 18. Aquele que vive: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que significa isso? Significa que Jesus destruiu e venceu o último inimigo, o rei dos terrores,
a morte. Eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. É como se fosse uma espécie de sabotagem divina. Eles mataram o autor da vida, mas quando o autor da vida entrou nas entranhas da morte, diz o apóstolo Paulo que ele arrancou o aguilhão da morte. Nas palavras do puritano John Owen, ele matou a morte na sua morte, ao ressuscitar dentre os mortos, inaugurando a imortalidade. A morte não tem mais o poder de nos aterrorizar. A morte não tem mais a última palavra. A morte já foi vencida. A sepultura gelada não é o nosso último endereço. Nós cremos na ressurreição. E o nosso Cristo é a ressurreição e a vida. E todo aquele que vive nele e crê não morrerá eternamente. Já passou da morte para a vida. Então, para uma igreja que está sendo martirizada, massacrada, os crentes estão morrendo, os crentes estão sendo queimados vivos, os crentes estão sendo jogados às feras, Jesus está dizendo para essa igreja: olha, vocês não precisam ter medo, porque eu já passei pela morte, eu já venci a morte, eu já tirei o aguilhão da morte, eu matei a morte, e a morte foi tragada pela vitória. Mas notem isso, irmãos, Jesus também é o restaurador. Porque você pode perceber comigo que no versículo 17, quando João vê toda a expressão da glória do Cristo vencedor, sua cabeça, seus olhos, seus pés, sua voz, sua mão, sua boca, seu rosto, ele cai como morto. Cai como morto. Isso significa algo sublime, irmãos. Nesse corpo nosso, de carne e osso, nós não conseguimos ver toda a glória de Deus. Nós não suportaríamos. Foi por isso que quando Moisés pediu para Deus: Senhor, mostra-me a tua glória, Deus: não, a minha glória não, eu vou mostrar para você a minha bondade, a minha glória você não aguenta. Nós só poderemos ver a glória de Deus na sua plenitude com o corpo glorificado. João, que era o mais íntimo discípulo de Jesus, quando vê-o na sua glória, ele caiu como morto aos seus pés. Que presença gloriosa, que Cristo vencedor. Mas diz a Escritura que no versículo 17, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu quero dizer a você que talvez está passando por muitas lutas, nessa pandemia, talvez com o coração rodeado pelo medo, encurralado pelo medo, com tantos temores. Jesus nesta noite está dizendo para você: não tenha medo. Eu estava lá atrás, eu estarei lá na frente. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último. Nessa trajetória do começo ao fim, não há momento algum, não há lugar algum onde eu não sei, onde eu não esteja, onde eu não tenho controle. Você nunca passará por uma situação que fuja do controle de Jesus. Ele é o primeiro e Ele é o último. Nunca faltará para você a presença dEle, a assistência dEle, o poder dEle e a graça dEle. Eu sou o primeiro e o último, é o que Jesus está dizendo para João. Não tenha medo. Mas depois que João faz e pinta para nós este quadro das excelências incomparáveis da pessoa de Cristo, agora João vai nos levar para uma outra verdade nesse texto: a grandeza incomparável da obra de Cristo. Então vejamos em primeiro lugar o que é que Ele fez pela igreja. Confira comigo o versículo 5, por gentileza.
E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Bom, eu acho que você pode pensar comigo o seguinte: talvez até o mundo estivesse criticando a igreja, ou jogando na cara da igreja, que estava sendo martirizada. Cadê o seu Deus? Cadê o seu Cristo? Crentes jogados às feras, crentes crucificados, crentes queimados vivos, crentes com seus bens confiscados. E João precisa alertar a igreja que, apesar do sofrimento, apesar da dor, apesar da angústia, apesar do cerco do inimigo, apesar da perseguição, apesar do martírio, Jesus ama a igreja. Nunca duvide do amor de Jesus por você. Este amor é eterno, este amor é perseverante, este amor é sacrificial. Mas note mais aí comigo, versículo 5: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso significa que ele não só ama a igreja, ele morreu pela igreja. É como se Jesus dissesse assim: eu te amo, não escrevendo em letras de fogo, nas nuvens. Ele disse: eu te amo, quando ele esculpiu naquela cruz, em letras garrafais, morrendo por você, pelos seus pecados, para libertar você dos seus pecados. Ali ele provou para você que ele ama você, porque ele morreu por você, ele morreu por mim. Não quando éramos merecedores desse amor. O apóstolo Paulo, interpretando isso, disse que ele nos amou quando nós éramos, e morreu por nós, quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos. Paulo chega a dizer: dificilmente alguém morreria por um justo. Talvez por alguém que é justo, alguém se anima a morrer, mas Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas em terceiro lugar, irmãos, Jesus não apenas ama a igreja, não apenas Jesus morreu pela igreja, mas Jesus veio para honrar a igreja. Olha comigo o verso 6, é outra obra dele. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. O que significa isso? Primeiro, quando diz que ele constituiu você sacerdote, significa o seguinte: que você tem agora livre acesso à sua presença. Não precisa marcar audiência, não tem horário definido, não tem local específico. Você pode falar com ele de qualquer lugar, a qualquer hora. Ele está sempre pronto, a linha está sempre disponível. Você não precisa de intermediário, você não precisa de intercessor, você não precisa de mediador, porque ele mesmo é o único mediador. Ele é o caminho, ele é a porta. Mas quando diz que ele nos constituiu reino, significa que muito mais do que ter livre acesso a ele, você agora foi colocado numa posição de superioridade. Você agora está assentado com ele nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Significa que você reina com ele já espiritualmente, e reinará plenamente com ele quando você for em glória para o céu. Mas finalmente, esse texto mostra a última obra de Jesus pela igreja, quando diz que ele voltará para a igreja. Olha o verso 7 comigo: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Quando diz que toda a tribo lamentará, irmãos, porque a vinda de Jesus vai ser um dia que vai trazer no seu bojo alegria e tristeza, sorriso e choro, consolo e tormento. Nas palavras do profeta Amós, será um dia de trevas e de luz,
para o ímpio de trevas, para o justo de luz. Para o crente, o maior dia da história, da grande alegria, da consumação da nossa redenção. Para o ímpio, o selo da sua condenação. E ele virá, pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, vitoriosamente. Todo olho o verá, todo olho o verá. Esta é a nossa convicção, essa é a nossa esperança. O que João está dizendo com isso, meus irmãos, é que por pior que seja o cenário hoje, por mais que você veja o mal prevalecendo, por mais que você veja o ateísmo, ou o sincretismo, ou as ideologias perniciosas e ateístas prevalecendo, por mais que você veja o diabo colocando as suas garras em todos os setores da sociedade, por mais que você veja a igreja parecendo ser acuada, oprimida e perseguida e até massacrada, a vitória pertence ao Senhor Jesus e à sua igreja. Ele voltará, e ele matará o anticristo com o sopro da sua boca, ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e ele entregará o reino ao Deus e Pai, e nós estaremos com ele, e nós reinaremos com ele para os séculos dos séculos. Bom, o último ponto que eu gostaria então de pensar com vocês, depois de ter tratado da pessoa dele, da obra dele, veremos agora quais são as implicações disso para você e para mim hoje, dia 14 de março de 2021. Primeiro, se tudo isso que João está descrevendo para nós é verdade, e é verdade, então isso nos leva a 3 conclusões inevitáveis. Primeiro, você e eu não precisamos ter medo da vida, porque ele vai dizer no verso 18, eu sou aquele que vive. Eu sei que tem muitos desafios, não importa a idade que você tem, a criança tem suas lutas, o adolescente também, o jovem também, o recém-casado também, o de meia idade também, o de cabelos brancos também. Cada fase da vida tem suas lutas, tem suas preocupações. Mas Jesus está dizendo para você hoje, você não precisa ter medo, porque eu estou vivo, porque eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Redentor, eu estou com você. Meus irmãos, os homens podem nos deportar, os homens podem confiscar os nossos bens, os homens podem nos prender, os homens podem nos perseguir, os homens podem nos matar, mas os homens não podem tirar de nós a presença de Jesus. Ele está conosco, Ele está conosco. Segunda coisa que você não precisa ter medo, você não precisa temer, você não precisa ter medo da morte. Porque ele vai dizer, eu sou aquele que esteve morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Se ele esteve morto e está vivo, significa que nós não estamos aqui adorando o Cristo que esteve vivo e está morto, mas nós estamos adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele venceu a morte, e ele venceu a morte com primícias, como o primeiro da fila. Nós seguimos o seu encalço, ele abriu para nós a porta da imortalidade. Morrer para nós agora não é um desespero e nem uma derrota, é por isso que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, é por isso que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor. É por isso que a convicção do crente é que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Nós não precisamos mais ter medo da morte. A morte não é mais o nosso último endereço. Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos, Ele é o primeiro da fila, nós caminhamos para a luz da imortalidade. E finalmente, irmãos, terceiro lugar, não precisamos ter medo da vida, não precisamos ter medo da morte,
mas também nós não precisamos ter medo do futuro, nem da eternidade. Porque a primeira palavra que João recebe na ilha de Patmos é esta: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eu não sei o que está lá na frente, em detalhes, mas Jesus sabe. Você não precisa ter medo do amanhã, porque Jesus está lá no amanhã. Você não precisa ter medo do futuro, porque Jesus está lá no futuro. Como disse o apóstolo Paulo, e foi lido aqui nesta noite, ainda que um crente caminhe para o martírio, ainda que essa seja a circunstância histórica, a convicção dele, que ele caminha é para receber a coroa da justiça. Então não temos que ter medo, porque Deus está no trono, e porque o Cordeiro tem o livro nas mãos, e ele venceu para abrir o livro e desatar os selos. A história está rigorosamente nas suas mãos e sob o seu controle. Você não precisa ter medo do futuro. Que Deus nos ajude nesta noite a ter os olhos da nossa alma abertos para ver o Cristo vencedor, aquele que é excelente nos seus atributos, aquele que é vitorioso nas suas obras, e aquele que traz para a igreja segurança plena, com relação à vida, com relação à morte, com relação à eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.